Irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós precisamos ler a palavra do Senhor com entendimento e conhecimento, pedir a Deus que nos dê entendimento, conhecimento, que nos dê sabedoria para entender perfeitamente a palavra do Senhor. Que muitas das vezes nós lemos a palavra, mas não entendemos a palavra. Nós lemos a palavra, futurizamos ela, achamos que essa palavra é para o dia de hoje, só que essa palavra ela já foi cumprida, ela foi falada naquele tempo, para aquele povo, naquela época. Deus o consolou seu povo em todo o Antigo Testamento. Ele veio consolando o povo, fazendo com que o povo viesse acreditando que um dia ele enviaria um que tirava o pecado do mundo e dasse uma vida boa àquelas pessoas. E Deus escolheu esse povo de Israel para andar com eles, para caminhar com eles, para fazer, para que eles fizessem a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes eles erraram, eles não conseguiram cumprir aquilo que Deus determinou a eles. Então eles ficaram sem comer. Sempre Deus usava uma pessoa para mover as coisas, para entender as coisas. Sempre o povo era avisado por intermédio de uma pessoa, né? Então eu vejo aqui em Daniel um grande homem de Deus, um homem que Deus usou muito ele naquela época, um homem que Deus o amava. Então vamos ler aqui em Daniel 9, capítulo 20, capítulo 20 em diante. Enquanto estava ainda falando e orando e confessando os meus pecados e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus. E sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, a visão, o varão Gabriel eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Ele falou com Daniel, que Daniel era muito amado perante Deus, e considerava a palavra e entendia verdadeiramente a visão do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus falou com ele a respeito de Jesus Cristo, que Jesus ia vir para salvar aquele povo para a glória de Deus. Então, Deus falou com ele: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão aos profetas, e para ungir o Santíssimo. Quem era esse Santíssimo? Era Jesus Cristo, que esse é ungido que Deus iria ungir, e como de fato Deus ungiu o Santíssimo, que é o Jesus, o nosso Jesus, o Jesus Cristo, que nasceu e viveu e morreu por mim e por você. Essa era a visão de Daniel naquela época, naqueles tempos, muitos anos antes de Jesus nascer. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações.
disse, né, quando Jesus Cristo fosse tirado, quando fosse o ungido, né, fosse cortado o ungido, que era Jesus Cristo, quando Jesus morreria na cruz, há um tempo depois viria todas essas coisas, essa assolação e viria destruiria a cidade, destruiria o santuário, que Jesus falou que não ficava pedra sobre pedra. É isso que ali Deus está falando com Daniel há muitos anos atrás. E nós vamos ver aqui vamos ver aqui no 10, vamos ver aqui no 10 que Daniel, agora nós vamos ver aqui no 10, 14, capítulo 10, verso 14, que diz que ele diz para Daniel o tempo que ia levar. Ele fala aqui certinho o quanto tempo ia levar para que isso começaria a suceder. Ele fala aqui no 14, agora vim para fazer-te entender que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distante, que demora muito tempo para vir, mas veio. Você vê quantos anos passou depois dessa visão até Apocalipse, até Jesus vir, Jesus nascer e aqui se cumprir tudo, ele morrer para cumprir tudo o que tinha de cumprir, né? Então demorou bastante tempo e Daniel falou na visão dele essas palavras, essas coisas. Então eu fico pensando, o Senhor Deus, ele nos avisa. E muitas vezes nós vimos palavra e não concordamos, não entendemos, nós procuramos as visões entender e não entendemos. Mas isso aqui, tudo era para os dias de Cristo, quando ia Cristo nascer. Ele estava avisando Daniel para Daniel ficar tranquilo. Daniel até era um daqueles que ultrapassaram, que morreram, mas quando Cristo ressuscitou, eu tenho certeza absoluta que Daniel ressuscitou junto com Cristo também. Então essa palavra, eu quero fazer esse vídeo e mais algum semelhante a esse, acompanhando essa visão de Daniel aqui. Depois o próximo vai ser de Apocalipse. Apocalipse vai pegar um pouco de João, finzinho de João, e vai chegar até Apocalipse. Eu agradeço e que o Senhor venha abençoar grandemente a todos. Venha dar bastante entendimento a todos nós, que nós venhamos entender a verdadeira palavra do Senhor. E eu agradeço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.